Paz do Senhor, irmãos. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e que principalmente todos estejam se esforçando para estar buscando a Deus, né? Seja com a leitura da palavra, seja em oração, se esforçando também para estar participando das programações da igreja, né? Porque nós não estamos unidos fisicamente, mas espiritualmente estamos todos unidos em Cristo. A devocional de hoje vai ter como texto base Isaías 55, do versículo 6 ao versículo 9, que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse período de confinamento, né, nesse período em que nós estamos de quarentena, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos afastarmos de Deus. Porque enquanto a gente está na igreja, né, participando dos cultos com os irmãos, a gente acaba sendo levado a dar um bom testemunho, né? Ninguém quer estar na igreja dando um mau testemunho, né? Então, enquanto você está ali, você ora, você lê a palavra, você canta os hinos, você é empático com as pessoas, você é misericordioso, você é amoroso, você é compreensivo com todos os irmãos. E isso é uma coisa boa, mas isso é algo que também tem que ser levado para dentro das nossas casas, né? E nesse período em que nós não temos os irmãos, entre aspas, para estar vendo o que a gente está fazendo, para a gente ser levado a ter esse bom testemunho, né? Que nós podemos nos afastar de Deus, achar que, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, ninguém tá vendo todas as minhas atitudes, se eu tô lendo a palavra, se eu não tô lendo, então eu não preciso ler. Mas 2 pontos aí. Primeiro, a gente não pode pensar assim, porque Deus tá vendo tudo que a gente tá fazendo a todo instante. É a Ele que nós temos que agradar, não aos homens. E segundo, esse desejo, essa vontade de dar um bom testemunho e fazer a vontade de Deus, vem dele, não vem da gente. A gente tem que pedir ajuda, porque por nós a gente não faria, né? Então aí mais um motivo pra gente estar buscando a Deus em oração, né? A gente precisa dele até pra isso, né? A gente precisa que Deus nos ajude para que a gente não se afaste dele. É mais ou menos isso. E nós precisamos buscar a Ele enquanto Ele está perto. A gente precisa invocar o nome do Senhor enquanto a gente pode achá-lo, né? Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o som da nossa voz, né? Mesmo que você aí tá pensando, nesses 15 dias de quarentena eu não orei nenhuma vez, eu não li a palavra nenhuma vez, tudo bem, mas a partir de agora, comece. Busca Deus enquanto a gente pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele responde, né? Porque nós somos cristãos. A gente sabe que a tendência do mundo é piorar, né? Nós acabamos de iniciar o 4º mês do ano. E olha quantas coisas já aconteceram, né? Nós já tivemos rumores de guerras, né? Nós estamos enfrentando essa pandemia, que eu creio que ela vai passar, sim, mas depois dela virão outras coisas. A tendência do mundo não é melhorar, a tendência do mundo é piorar. E nesse momento em que as pessoas se encontram perdidas e doentes, é que nós, povo escolhido de Deus, precisamos estar fortes. A gente precisa estar pronto, preparado, né? Porque a terra tá boa para ser plantada sementes. E quem precisa plantar essas sementes somos nós, né? Porque nós sabemos em quem temos crido, né? Por mais que as autoridades, as pessoas, elas se encontram perdidas, mas nós não estamos perdidos. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não está perdido, né? Então, a gente não pode mais ficar brincando de ser cristão,
Não é mais o momento. Não é mais o momento de ser aquele cristão morno, aquele cristão religioso que só vai na igreja para esquentar banco. Nós não temos mais a igreja. Nesse momento, nós não temos mais a igreja. O que nós temos somos nós, o nosso corpo. E ele precisa ser usado por Deus para a obra dele, né? É um dos mandamentos do Senhor, que a gente vá às pessoas e pregue o evangelho, né? E quem vai pregar o evangelho se nós não estivermos preparados? A gente precisa estar preparado. A gente precisa, a todo instante, confessar os nossos pecados para Deus. A gente precisa se converter dos nossos maus caminhos. Ninguém aqui é santo. Todo mundo peca, mas a cada instante, a cada momento, nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus, né? E Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela é gigantesca. Ela alcança a todos. Deus tem tido misericórdia de nós a todo instante. Quem somos nós, né, para merecer alguma coisa de Deus? Mas através do sacrifício do Filho dele, ele nos perdoa, ele nos capacita, tudo para a honra e glória dele. E a gente não pode mais brincar, não pode mais ficar perdendo tempo, se afastando de Deus, afastando ele das nossas vidas. Não, a gente tem que pedir misericórdia. Se você não consegue orar, peça para Deus, ele te ajuda. Se você não tem ânimo, não tem vontade de ler a palavra, peça para Deus, ele ajuda. Né? Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, né? Que a todo momento em que a gente vai fazer alguma coisa errada, que a gente começa a se desviar dos caminhos do Senhor, ele vem e nos puxa, né? E a gente tem que dar graças a Deus por isso. Outra coisa, o mundo tá perdido, né? Mas o nosso Deus não tá perdido. Essa situação, essa pandemia, ela não saiu do controle de Deus. Deus é soberano, ele tem o controle de tudo. Ele podia fazer essa pandemia acabar agora, mas ele não vai fazer isso, porque ele tem um plano, ele tem um propósito, que não é igual ao meu, não é igual ao seu. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. O que é o nosso papel? Orar para que Deus tenha misericórdia das pessoas, né, da vida das pessoas, que de alguma forma essa situação que é tão horrível possa ser uma situação revertida para ganhar almas para o Senhor, né? Que as pessoas possam se converter dos seus maus caminhos. Ninguém busca Deus quando tá tudo bem, né? As pessoas precisam estar numa situação difícil, de desespero, para lembrar que existe um Deus. E Deus é tão amoroso, tão misericordioso, tão bondoso, que Ele nos escuta, que ele nos traz o consolo. É por isso que os cristãos não temem diante dessa pandemia. É por isso que os cristãos estão fortes. E aqueles que não estão fortes, que se fortaleçam, que busquem a Deus. Porque o nosso Senhor está às portas. Eu sei que virou uma coisa muito banal dizer que Jesus está voltando, né? Porque a gente fala tanto tempo que Jesus está voltando e ele nunca volta. Mas a gente não pode ter esse temor com algo que é tão grandioso. A gente não está falando de qualquer vinda, a gente está falando do Cordeiro, do nosso noivo, que virá buscar a igreja. E só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, serão arrebatados. E eu espero que todos nós estejamos no meio desse povo, né? Que nós verdadeiramente sejamos a noiva pura, né, que perseverou até o fim, que buscou a santificação, que buscou se purificar dos seus caminhos, né, que fez a sua parte, que teve compaixão, que teve amor por almas, né, que nesse momento de crise, onde as pessoas estão perdidas, estão com medo, estão aflitas, né, nós, como cristãos, a gente buscou dar um consolo, palavra de auxílio, né, buscou perguntar como a pessoa estava, buscou mandar um versículo, né? Buscou orar por essa pessoa, colocar o nome dessa pessoa em oração. Olha a responsabilidade que nós temos como cristãos. E a gente não pode mais perder tempo. A gente tem que buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós temos que nos achegar perto do Senhor. Esse é um momento em que nós precisamos exercer
aquilo que o Senhor nos chamou. Porque no nosso dia a dia, a gente meio que deixava de lado, mas agora é uma situação que a gente precisa ter misericórdia das pessoas, né? E a gente precisa também se endireitar com Deus, né? A gente precisa se converter das coisas erradas que a gente tem feito. Se tem coisas que tem nos afastado do Senhor, esse é o momento, né? É o momento em que você tá ali, ó, só você e Deus, dentro do seu quarto, né? A maioria de nós tá na quarentena. É esse o momento. É o momento em que você tem que colocar o teu joelho no chão e interceder pela vida das pessoas. Interceder pela vida dos irmãos, porque não somos todos nós que estamos fortalecidos. Não é a todo momento que nós estamos de boas com Deus, que tá tudo certo, que a gente tá firme, que a gente tá forte. Não, nós somos humanos, nós somos falhos. Todos nós sabemos disso. E a gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa ter compaixão uns dos outros, né? Então era essa palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.